Boa tarde a todos. Conforme prometido, vamos fazer umas pequenas gravações falando um pouco do direito canônico matrimonial. Então, uma das primeiras questões que eu gostaria de responder é quais são os elementos essenciais para que um casamento seja válido, para que um matrimônio seja verdadeiro. O Código de Direito Canônico, no cânon 1057, nos diz que é o consentimento, o matrimônio, das partes legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente hábeis, que faz o matrimônio. Esse consentimento não pode ser suprido por nenhum poder humano. Então, aqui a gente pode, interpretando, destacar três elementos principais. Os noivos, aqueles que estão interessados no matrimônio, eles precisam ser juridicamente hábeis. O que vem a ser juridicamente hábeis? Eles precisam ter alguns requisitos que não dizem respeito à sua aceitação, mas à sua própria condição de vida. Então, o juridicamente hábil vem fazer referência àqueles que, segundo a lei, não tem nenhum tipo de impedimento, por meio da lei, ou seja, juridicamente, sem impedimento, hábeis. Então, dar um exemplo para vocês. Idade mínima para casar, o Código de Direito Canônico prescreve. Então, se não houver a idade mínima, a pessoa não está juridicamente hábil. Se uma pessoa tiver contraído validamente outro matrimônio, essa pessoa também não está juridicamente hábil. Se o rapaz, por exemplo, ele for impotente sexualmente, não estamos falando de esterilidade, mas de impotência sexual. A impotência sexual é algo que faz com que ele não seja habilitado, não seja juridicamente apto a receber o sacramento do matrimônio. Parentesco, por exemplo, um pai não pode não pode vir a casar-se com os filhos, E, enfim, então, dentro do código se estabelece alguns critérios que não dizem respeito à própria consciência da pessoa, à própria maneira como a pessoa dá anuência ao casamento, mas que dizem respeito a coisas que, se não forem cumpridas à risca, pode vir a tornar o casamento inválido, não verdadeiro. O segundo ponto que o código nos coloca é que precisa ter um consentimento livre. Então, aqui entra uma série de elementos que eles são mais subjetivos, ou seja, estão ligados com o sujeito. Então, uma pessoa que não dá livremente o seu consentimento porque está sendo ameaçada e, diante dessa ameaça, ela se sente forçada e obrigada a dizer sim àquele matrimônio, e isso faz com que o matrimônio não seja verdadeiramente computado, não seja verdadeiramente válido. Situações nas quais a pessoa, antes do matrimônio, já tinha um interesse claro em enganar o outro, ou seja, fez daquele casamento como se fosse um golpe, fez daquele casamento uma mentira para que pudesse tirar vantagem, ou seja, por quais forem as razões. Uma pessoa que não tem a capacidade de raciocinar, tem algum problema mental que, por exemplo, a impeça de dar verdadeiramente um consentimento. Uma pessoa que não tem conhecimento de quais são as responsabilidades do matrimônio. Ou seja, esses elementos todos que eu estou linkando diz respeito a esse segundo aspecto, que é o livre consentimento. Então, se nós não somos capazes de dar um consentimento livre e totalmente consciente do que a gente está falando, fazendo, das responsabilidades, da fidelidade, de todos os compromissos, esse segundo elemento, ele é um pouco mais difícil de analisar, mas se não houver realmente um verdadeiro consentimento, mais uma vez repito, há chances desse matrimônio não ter sido verdadeiro. E por fim, o código coloca que essa expressão livre, ela tem que ser feita de maneira legítima. E a maneira como o código entende ser legítimo é por meio da sua própria formalização, ou seja, para aqueles que são católicos, é necessário a forma canônica, é necessário o rito do matrimônio dentro de uma igreja, sendo acompanhado por um celebrante que vai fazer também, às vezes, daquele que é o juiz, às vezes, e que vai ser propriamente a testemunha daquela situação, daquele matrimônio.
é necessário os votos matrimoniais ditos um para o outro. Se não forem dois católicos, existem outras possibilidades previstas no Código Canônico, mas tudo isso diz respeito a uma forma legítima de se realizá-lo. Então, para que um matrimônio seja válido, é necessário que as pessoas sejam juridicamente hábeis, ou seja, tenham esses critérios mínimos de capacidade de, por exemplo, procriar, ou seja, não ser impotente o rapaz, ter a idade mínima, não ter tido um outro matrimônio, não ter realizado votos perpétuos, por exemplo. Um segundo momento, pessoas que consigam dar um assentimento verdadeiro, ou seja, um consentimento pleno. Então é necessário que a pessoa tenha consciência, né, das responsabilidades do que é o matrimônio e que esse seu consentimento seja livre, não seja forçado por ninguém, seja uma coisa sincera. E o terceiro ponto, é necessário legitimar por meio dos instrumentos, ou seja, das determinações canônicas. É necessário a forma canônica para aqueles que são católicos, e caso um dos dois não sejam católicos, existem algumas outras formas de se dispensar. Mais uma dispensa que se supõe que inicialmente, ordinariamente, se deva ter, né, uma formalização, uma legitimação desse matrimônio. Então, são esses os três elementos necessários para que o matrimônio seja verdadeiro. Daí, vamos tentar entrar em cada um deles, vendo quais são as implicações diretas, qual que é a realidade teológica por detrás, por que cada um desses elementos é importante, né? Por que devemos analisá-los de modo individual. O que é de direito divino, o qual nós não podemos mexer, e o que é de direito eclesiástico, que de certa forma pode vir a se flexibilizar dado a necessidade de salvação daquela pessoa. Então vamos tentar responder isso nessas próximas gravações, e vou mandar para vocês aqui também uma pequena um pequeno conjunto de slides que eu cheguei a elaborar para algumas formações que eu dei, né, para alguns cursos de noivos nessa área do direito canônico matrimonial, e podem deixar suas dúvidas caso tenham por aí. Muito obrigado, uma boa tarde.